Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem na paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Mais um sonho sendo aí galgado, né? Sendo trabalhado dentro das condições que Deus nos coloca, que é a apostila de muito tempo em oração. Pessoal, o impulso de crescer, de galgar sempre os novos degraus, é uma força que atravessa a história da humanidade. Não se trata apenas de acumular conquistas externas, enfim, mas de cultivar uma expansão interior, que mesmo diante das adversidades, uma das filosofias, a primeira quero citar, a evolucionista, né, de Herbert Spencer, por exemplo, nos lembra que a vida é um processo contínuo de adaptação, complexificação, e sobreviver não basta, é preciso se transformar, se elevar, refinar-se. Assim, o crescimento não é um luxo, mas uma necessidade vital. Cada obstáculo é uma oportunidade de reorganizar forças, de aprender novas coisas, né, e de se reinventar. A evolução, ela não segue uma linha reta, ela se constrói em curvas, quedas, decepções e principalmente retomadas, né? O que importa é manter o movimento, pois estagnar-se é negar a própria essência da vida, ok? O ser humano, ao buscar sempre o crescimento, encarna uma lógica, tá? A lógica da evolução. Não importa o que aconteça, o caminho é de ascensão. Como dizia Spencer, se eu não me engano, a vida é definida pela contínua adaptação das relações internas com as externas, né? Crescer, portanto, é alinhar-se ao fluxo da existência, é acertar que cada desafio é parte do processo de tornar-se mais complexo, mais consciente, mais pleno. Então podemos pensar nisso como uma ética da perseverança. E não se trata somente de vencer, sempre, mas de não deixar de evoluir. O crescimento é o fio que nos conecta ao futuro, entende? Mesmo quando o presente parece bastante árido, o crescimento constante pode ser visto como um fio condutor que une diferentes tradições filosóficas, tradições de vida, sentido, propósito de vida. E pensando assim, Darwin, em uma das suas teorias da evolução, mostra que a vida prospera não pela força bruta, mas pela capacidade da pessoa se adaptar. Aí surge a resiliência, né? Então, crescer nesse sentido é ajustar-se ao inesperado, transformar a dificuldade em oportunidade, enfim, seguir adiante, mesmo quando o ambiente é bastante hostil. Uma linha também que eu gosto muito é de Nietzsche, que em um dos seus livros chama Übermensch, o ser humano que transcende os limites impostos pela moral tradicional e pela mediocridade, entendendo que galgar sempre o crescimento é aqui um ato de superação. Não aceitar o simples, não aceitar nada contra, tá, pessoal? Não aceitar, Senhor Jesus, como eu posso te dizer? Não aceitar que o que realmente agora é importante é estar vendo um jogo de umas pessoas que estão com a vida ganha e nem estão jogando tão bem assim. Enfim, é a minha opinião e força para quem pensa diferente, né? Mas essa estagnação te impede de criar novos valores, né? De reinventar-se e afirmar a vida em sua plenitude, mesmo diante do caos. E o estoicismo, por sua vez, ensina que não controlamos os acontecimentos externos, mas podemos controlar a nossa atitude diante deles. E crescer nesse prisma é cultivar a virtude e a serenidade, mantendo a nossa firmeza diante de uma dor e também da incerteza. O crescimento não depende do que acontece lá fora, família, mas da constância da interior. Assim, unindo Darwin, Nietzsche, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, Jesus Cristo, nos dá uma visão muito poderosa, né? Que é crescer, adaptar-se, superar-se, manter-se firme,
aceitando que a vida é um movimento e que cada desafio é a parte da evolução e a oportunidade para evoluir, e que o verdadeiro triunfo está em nunca parar de se tornar mais, mas mostrar a si mesmo de que você é capaz de fazer aquilo que um dia sonhou. Que Deus abençoe e bora vencer.